E agora a reportagem especial sobre o caso Miriam Brandão. Nesta semana, a menina sequestrada e morta de forma cruel em Belo Horizonte completaria 37 anos de idade. Essa história chocou o país pelos requintes de crueldade e trouxe mudanças no Código Penal para crimes hediondos. Veja no episódio de hoje de Crimes que Marcaram Minas Gerais. Essa seria Miriam Brandão, aos 37 anos de idade, segundo a inteligência artificial. Mas a imagem que muitas pessoas guardam na lembrança é esta. Uma menina de 5 anos de idade, vítima de um crime brutal que abalou o país. Pedi por mim, pedi pelo pai, pedi pelo irmão, sabe? E por esse motivo, vamos dizer assim, foi o que levou ela à morte. Porque se ela não chorasse, talvez, pelo que eles falam, talvez eles ficassem com ela. Os criminosos queriam dinheiro, mas a criança foi morta 24 horas depois de ser raptada. Realmente foi uma das derrotas que a gente tem que levar para o resto da vida. Para a gente não existia possibilidade dessa menina morrer. 22 de dezembro de 1992. Faltavam apenas 3 dias para o Natal. A notícia de que uma criança havia sido sequestrada se espalhou rapidamente em Belo Horizonte. Miriam era filha do médico homeopata Volney Henrique Brandão e da socióloga Jocely de Castro. Uma família comum, sem nenhum destaque na alta sociedade mineira. No primeiro instante, foi difícil acreditar que a menina teria sido arrancada da própria casa à força. Pessoas que eram sequestradas naquela época, não era esse sequestro relâmpago aí para pegar R$100, R$200, R$1.000 numa conta. Eram famílias de banqueiros, de industriais, e nós não tínhamos esse perfil. Jocely tinha em casa 2 filhos pequenos, Pedro Henrique, de 8 anos, e Miriam, de 5. Ela trabalhava na farmácia de manipulação do marido e contava com a ajuda de uma empregada doméstica para cuidar das crianças. Cumpria diariamente uma rotina comum. Naquela terça-feira, por volta de 7 horas da manhã, Jocely saiu de casa para ir para o trabalho e deixou as crianças dormindo. 15 minutos depois, a campainha foi acionada. Eram 2 homens que se identificaram como funcionários da Telemig, uma empresa de telefonia. O telefone fixo da família estava estragado, por isso a empregada autorizou a entrada deles. Já que na entrada da casa, a funcionária foi rendida pelos criminosos, amordaçada e trancada dentro da biblioteca. Os sequestradores subiram até o 2º andar da casa e vieram até o quarto das crianças. Pedro dormia ali. Miriam estava exatamente neste quarto. Aqui eles tiraram a criança da cama e carregaram a menina no colo. Na descida da escada, ela acordou e questionou onde a mãe estava, para onde estava sendo levada. Eles disseram que a menina iria até o trabalho da mãe Jocely, onde estaria sendo realizada uma festa de Natal. Uma ação minimamente planejada. Eles entraram com o fone na época da Telemig, né, que era a empresa de telefonia. Então, assim, foi muito bem arquitetado para eles entrarem aqui. O meu telefone estava com problema naquele dia. Nós estávamos esperando os técnicos da Telemig para consertar o telefone fixo. Em poucas horas, a casa da família estava cercada por jornalistas e policiais. Jocely ficou desnorteada. E aí foi que eu me deparei com a realidade. Né, que foi com a cena que eu vi do meu filho deitado aqui no pé da escada pedindo: mãe, por favor, eu quero minha irmã. Mãe, levaram minha irmã. Belo Horizonte parou para acompanhar o drama da família Brandão. A notícia ganhou destaque no país inteiro. Mônica Miranda trabalhava como repórter da Rádio Itatiaia e fez toda a cobertura do caso. Ela costumava passar dias e noites em frente à casa de onde a criança foi levada. A atmosfera de tristeza era tão grande dentro da casa que parece que batia na gente, sabe? No Natal eu fiquei até tarde, eu me lembro que eu fiquei até tarde e eu não vi luz. Eu só vi escuridão lá,
Na noite de Natal, só tinha escuridão. Era muita tristeza. No primeiro contato com a família, os sequestradores exigiram o pagamento de um resgate no valor de $150 mil. Policiais do Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil passaram a acompanhar as negociações. O delegado Elson Matos era quem coordenava as equipes. A gente tentava tranquilizar a família de que ela estava sendo bem tratada no cativeiro. Por quê? O bem maior que o sequestrador tem, qual que é? É o refém, não é? Se não tiver o refém, não tem mais negociação. Então, eles vão manter o refém vivo no cativeiro e vivo até o pagamento do resgate. Conversas com os criminosos garantiam aos investigadores que Miriam estava bem. Algumas perguntas que eram feitas, né, pelo negociador da família levava a crer que realmente a criança estava viva. Na casa da família, a preocupação era com o bem-estar da criança. Eu passei o tempo todo do sequestro deitado num sofá que tinha ali no canto da casa, sem me alimentar, sem dormir, Sinceramente, eu tomava água, as pessoas molhavam algodão na água de coco e colocavam na minha boca, porque eu não tinha vontade para nada, a não ser ter notícias da minha filha. Como que eu iria me alimentar se eu não sabia se minha filha estava se alimentando? Mês de dezembro, muita chuva, às vezes fazia frio pela madrugada e eu ficava, será que minha filha está coberta? Será que a minha filha tomou banho hoje, sabe? A polícia chegou a desconfiar que o crime estivesse relacionado a uma vingança contra o pai de Miriam, já que a família não tinha uma condição financeira que justificasse um resgate tão alto. Naquela época, existia uma onda de sequestros que envolviam pessoas muito ricas, o que não era o caso da família Brandão. Mesmo sem ter ainda conseguido todo o dinheiro, Jocélia chegou a fazer um apelo aos sequestradores. Nós não temos contato com eles e isso nos deixa chateados ao mesmo tempo contentes, porque o que a gente quer é negociar sobre a vida da minha filha. Pessoas do Brasil inteiro se mobilizaram para tentar ajudar a família a pagar o resgate. Era uma quantia que a família não tinha. Então é por isso, inclusive, que a negociação ela vai caminhando lentamente até que a pessoa consiga retirar a quantia que é possível ser paga naquele crime. O que fosse necessário, nós iríamos fazer, sabe? Vender o que a gente tinha e tomar emprestado, porque nós trabalhar para pagar a gente iria fazer. Mas nós fomos tão abençoados até nisso, sabe? De que as pessoas traziam dinheiro, dólar em envelopes e entregavam aqui em casa. Então nós conseguimos na época o dinheiro sem a gente precisar vender um bem. Nós já estávamos com dinheiro porque as pessoas foram muito solidárias. O que todos não sabiam era que Miriam havia sido morta no dia seguinte ao sequestro. Uma informação que só veio à tona com a prisão de um dos criminosos. No dia 7 de janeiro do ano seguinte, a polícia conseguiu prender William Gontijo. Ele estava em um telefone público ligando para a família de Miriam. O homem foi trazido aqui para a sede do DEUESP, que funcionava neste prédio aqui da Avenida Afonso Pena, e confessou que ele e o irmão Wellington Gontijo sequestraram a menina. Parecia ser o fim de um drama que durou 17 dias, mas o pior ainda estava por vir. No interrogatório, então, ele falou, realmente foi eu que fiz o sequestro e o cativeiro é lá na casa do meu pai, no bairro Santa Cruz. E saímos, então, em direção ao bairro. No meio do caminho, ele me contou, só que aconteceu uma situação. Qual que é? Aconteceu isso lá dentro do cativeiro e a Miriam está morta. Então, para a gente que estava ouvindo aquilo naquele momento, foi um baque, assim, fenomenal, né? A gente ficou sem saber. Nós descemos do carro e passamos alguns minutos ali sem saber o que tinha de fazer. Para a família de Miriam, a prisão do sequestrador significava a volta da criança para casa. A família organizou, cada um deu um tanto em dinheiro para as pessoas irem ao supermercado, fazer as compras para fazer a festa para Miriam. Nesse dia eu tive vontade de tomar um banho, que eu não tomava direito há não sei quantos dias, desde o início do sequestro, 2 semanas. Eu me preparei toda para esperar minha filha.
quando por volta das 17 horas, isso era por volta das 14, 15 horas, às 17 horas, meu ex-cunhado, que estava à frente das negociações, chegou, me carregou, eu estava com 38 quilos, me carregou no colo e falou: minha cunhada, perdemos a batalha. Eu falei: como? Ele falou: a Miriam está morta. Eu falei: como assim? Então me leve onde está o corpo dela. Ele falou: não, nós não temos nem o corpo da Miriam. Eu falei: como não temos? Não, a Miriam foi queimada. Calma. Como calma nessa hora? Mônica já tinha na cabeça um roteiro para noticiar a volta de Miriam para casa. Eu ficava imaginando ela chegando no carro da polícia, a Jocélia descendo correndo, até arrepio, e abraçando a filha. Era uma cena que eu queria narrar, sabe? Quando você queria estar no ar falando e narrando tudo que estava acontecendo. Nem corpo para a família sepultar existia mais. William revelou que sufocou Miriam com éter, esquartejou e queimou o corpo da menina por 5 horas em uma chapa de ferro. Em seguida, enterrou as cinzas na casa que serviu de cativeiro. Começamos a cavar lá no quintal e a gente percebeu que a gente não conseguiria resgatar de forma que a gente tirasse um corpo humano ali de dentro, né? Então nós chamamos a perícia esteve lá no local, ela então fez a coleta daquele material que estava ali junto com terra, junto com pequenos pedaços, fragmentos de um corpo humano e encaminhou isso para o IML. 150 gramas de cinza e 2 dentinhos. Foi apenas isso que a polícia encontrou como restos mortais de Miriam. Exames de DNA chegaram a ser feitos pelos peritos para tentar descobrir mais evidências do crime. Sem muita tecnologia na época, tudo o que teria acontecido durante o sequestro ficou na história narrada pelos sequestradores. Ninguém sabe. Ela pode ter desmaiado, talvez, né? Ele não tinha conhecimento para saber se ela estava desmaiada ou se estava morta. A polícia descobriu que uma terceira pessoa estava envolvida no sequestro. Rosimaire Pinheiro era namorada de William e trabalhava na farmácia dos pais de Miriam. Era ela quem passava informações para os sequestradores. Os sequestradores faziam perguntas para a pessoa que estava diretamente ligada a mim. De tudo que respondiam para a polícia, era respondido através da moça que me conhecia minha filha. Hábitos da criança, o que a criança gosta, o que a criança fez na casa dos avós lá no Pará. Eles falavam que iam perguntar para a Miriam e nos respondiam mais tarde. E realmente vinham com as respostas certas, corretas. Na medida em que a polícia ia revelando os detalhes do crime, a história ficava cada vez mais inacreditável. Quando surgiu o nome da Rosimaire, que era uma pessoa de total confiança. Ela do lado da Jocélia o tempo todo na farmácia e assim, não era uma criminosa, não era uma bandida, não fazia parte desse esquema. E como que ela conseguiu se manter fria o tempo todo? E depois chegam os detalhes, porque tudo foi piorando. Chegam os detalhes da menina ter sido queimada. O Wellington e a Rose, né, eles não participaram do homicídio, né? Do homicídio, não. Isso foi o William que participou. Mas dos sequestros, o Wellington participou. E as informações que a Rose passou também, ela é considerada como uma coautora. O crime causou revolta e comoção nacional. A porta da delegacia foi cercada por populares. A população queria voar em cima deles. Nós da imprensa sendo empurrados, a polícia afastando. Os jornalistas tiveram acesso aos presos. Todos faziam a mesma pergunta aos 3. Por quê? A pergunta era por quê? Por quê? Por quê? Todo mundo, todos os repórteres, eles de cabeça baixa, e a gente perguntava, eles não queriam responder. A Rosimaire, às vezes até parecia que ela estava rindo. Não sei se ela, o que ela estava pensando na hora, eu não sei se ela estava surtando, porque um negócio desse é para surtar. De acordo com as investigações, o crime foi arquitetado para quitar dívidas de rinha de galo. O plano era sequestrar Pedro Henrique, o filho mais velho do casal de 8 anos de idade. Miriam só teria sido levada no lugar do irmão porque dormia no quarto mais próximo à escada. A menina foi morta no dia seguinte ao rapto porque chorou sentindo falta da mãe. O julgamento dos irmãos William e Wellington foi disputado pelo público. O primeiro tribunal do júri de Belo Horizonte ficou lotado de pessoas.
No momento em que William era retirado do tribunal, Jocélia correu para ficar frente a frente com o assassino da filha. Eu queria perguntar novamente para eles, por que vocês fizeram isso com minha filha? Eu não tenho essa resposta até hoje. Eles queriam dinheiro. Ok, mesmo sem a gente ter o dinheiro, nós já tínhamos conseguido. Era devolver a Miriam com vida, sabe? Era só isso que eles deveriam ter feito, sabe? Era nos devolver a Miriam com vida. Era só o que nós queríamos. E esse só era tão grande o efeito dessa atitude deles, e eles não se comoveram com a situação de uma criança. William Gontijo foi condenado a 32 anos de prisão. O irmão dele recebeu uma pena menor, 21 anos de reclusão. Rosimaire também foi condenada a 21 anos de cadeia em regime fechado. Hoje, nenhum dos três devem mais nada para a justiça. O que ficou foi a lembrança de um crime brutal e a imagem de uma criança eternizada na memória da família e da sociedade. Nesta praça, que fica a poucos metros da casa da menina, há esta homenagem. Miriam, semente de um sonho de paz. A frase parece ser a essência do sentimento que inspirou Jocélia a se empenhar para que o assassinato da filha nunca fosse esquecido. E ela não mediu esforços para isso. Liderou um movimento de mudança no Código Penal para crimes hediondos e fundou o Instituto Miriam Brandão, que acolhe famílias vítimas de violência. Por onde passa, Jocélia demonstra uma força inexplicável. Wellington cumpriu apenas 11 anos em regime fechado. Ao deixar a prisão em 2003, disse que queria se encontrar com Jocélia. Eu queria pedir perdão a ela, talvez não pessoalmente agora, pela situação, né? Mas esse encontro aconteceu de forma inesperada, um dia qualquer, em uma das ruas da cidade. Eu me deparo com ele assim, ó. Ele me olhou e eu olhei para ele. Eu não sei de onde que eu tirei forças, porque as minhas mãos tremiam, minhas pernas, meu queixo parecendo que eu estava com calafrios. E eu olhava para ele e o sinal não abria e ele abaixou a cabeça. E eu não sabia se eu descia do carro e perguntava alguma coisa para ele ou não, sabe? Eu fiquei sem reação, sem ação. Aí o sinal abriu, eu fui embora. A segunda vez também foi quando o carro dela estava parado no trânsito. A mesma coisa, com a mesma pessoa, que foi o Wellington. Eu dou de cara com ele novamente, ele me viu. Quando ele passou, ele tornou a baixar a cabeça, passou do lado, assim, no passeio e eu com o carro. William e Rosimaire também já cumpriram suas penas e tiveram a oportunidade de retomar suas vidas. Um dos sequestradores da Miriam pegou 32 anos de cadeia. E aí? Sabe? Ele cumpriu tudo? Não, porque ele trabalhou na penitenciária, ele tinha bons antecedentes, ele tinha endereço fixo, ele trabalhava. E aí? A minha filha era um ser humano que não teve a dignidade de ser enterrada. O perdão de Jocélia já foi concedido aos algozes de sua filha. Eu tenho certeza que eu perdoei essas pessoas. Eu não quero conviver com eles. Sem um corpo para enterrar, Jocélia conta que é como se a pequena Miriam tivesse desaparecido do nada, como se não tivesse existido. Na justiça foram 22 anos para conseguir ter em mãos um documento que certificasse que a filha dela estava morta. Ninguém queria expedir uma certidão de óbito, sabe? É vara de sucessões, é vara de família, é vara... foi uma área criminal. E eu fiquei nesse jogo, vai para cá e vai para lá, e vem para cá e vai para lá. Sabe? Olha a falta de respeito com o cidadão. Jocélia continua vivendo na mesma casa onde a filha foi sequestrada. Na parede da sala, ela mantém um retrato de Miriam, que ficou conhecido pela crueldade humana. E foi por essa e outras fotos da menina que o retratista Idrey Leidião conseguiu fazer uma projeção de como Miriam estaria completando 37 anos no dia 27 de maio. Eu fico perguntando, será que a Miriam teria... Qual curso que ela teria feito? Será que a Miriam teria casado? Será que a Miriam teria me dado netos? Ou não? Qual a opção dela, né? Então, assim, são perguntas que eu faço e que eu nunca vou ter essa resposta. Às vezes eu me pego assim pedindo a Deus, eu queria a Miriam só um minutinho, só para dar um abraço nela, eu te devolveria, te devolvia de novo.
sabe? De tanta saudade que eu sinto. Dá um nó na garganta de ouvir essa história, de relembrar, né? Muita gente, acredita que muita gente que está assistindo Cidade Alerta Minas agora não lembre deste caso, né? Porque ele aconteceu há 31 anos. Foi no dia 22 de dezembro de 1992. Foi uma crueldade sem tamanho. Eu quero agradecer aqui a Jocely por ter recebido a nossa equipe, por ter se disposto a contar novamente tudo que ela passou, porque não é fácil para uma mãe. Essa mulher é muito forte por tudo o que ela passou. Mesmo com tudo que ela passou com a filha, ela liderou um movimento para conseguir mudar o Código Penal, que considerava alguns crimes como homicídio simples, né, porque foi transformado em homicídio qualificado, crimes hediondos. Mudaram algumas coisas no Código Penal depois da luta dela, junto com a autora Glória Pérez, que perdeu a filha também. Então, depois disso, ela ainda criou o Instituto Miriam Brandão para acolher famílias vítimas de violência. Então, a força, a gente pergunta de onde vem tanta força? De onde que ela conseguiu tanta força? Ela responde que é pela filha, é pela Miriam que ela fez tudo isso, é pela Miriam que ela continua fazendo tudo isso, é pelos os outros filhos, né? O Pedro Henrique, ela tem outras 2 filhas de um segundo casamento, há de 20 anos, inclusive, ela diz que parece muito com a Miriam. Então ela luta pelos filhos, ela luta pelos netos, tá com 2 netinhos, o último havia acabado de nascer quando nós conversamos na casa dela. Então é uma mulher muito forte. Passar por tudo que ela passou, perder a filha desta maneira, era muito forte. Mas essa força veio de Deus, é claro, primeiramente de Deus, e depois lutar pela filha, pela Miriam. Eu perguntei para ela se ela sonhava com a Miriam, e ela disse que sonhou uma vez só uma vez que ela sonhou, e que ela lembra muito, constantemente ela lembra da Miriam, mas sonhar não. Mas que o único desejo que ela queria era de ter a oportunidade, de ter um minutinho para abraçar a filha. Beijo para você, Jocely, obrigada pelo carinho. Bom, e para saber mais sobre os bastidores desse caso, o podcast Crimes que Abalaram Minas Gerais conversou com a jornalista Mônica Miranda, que fez a cobertura do crime na época. Está imperdível, viu? O episódio está disponível nas principais plataformas de áudio. E para acessar, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse o site r7.com.br/mg.